biologia é a ciência que estuda os animais no geral, seja sua fisiologia, anatomia, evolução, citologia, paleontologia, etc. Tem muitos ramos na zoologia. Temos como, por exemplo, a entomologia, que estuda os insetos, a ictiologia, que estuda os peixes, a ornitologia, que estuda as aves, a primatologia, que estuda os primatas. Bom, a herpetologia é um ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios, seja sua classificação, ecologia, comportamento, fisiologia e paleontologia. Em geral, os animais desse grupo não produzem o próprio calor, ou seja, são chamados de animais de sangue frio. O controle térmico nesse grupo de vertebrados é feito por termorregulação. O Brasil está entre os países com maior diversidade, com 773 répteis e 1.026 anfíbios, segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia. Termorregulação é um termo que, em biologia, refere-se ao conjunto de sistemas de regulação da temperatura corporal de alguns seres vivos, em especial mamíferos e aves. Esta regulação é exercida graças à coordenação entre a produção, termogênese, e libertação, termodispersão, do calor orgânico interno. A termorregulação é um mecanismo de homeostase, já que na presença de oscilações térmicas externas possibilita a manutenção da temperatura corporal dentro das fronteiras definidas. Os répteis são predadores de uma grande diversidade de animais, vertebrados e invertebrados, e assim atuam controlando a abundância destes animais no ecossistema. Principalmente, ovos e juvenis de répteis são um importante recurso alimentar de outros répteis, aves, mamíferos, alguns anfíbios e até mesmo invertebrados. Assim como todos os componentes de um ecossistema, os répteis são membros fundamentais para o equilíbrio do ambiente, onde se encontram, e também para a manutenção dos processos ecológicos. Anfíbios têm uma grande importância em diversas áreas. Estes são importantes a nível de prevenção de pragas e doenças, podendo isto ser benéfico a nível da agricultura. Esses animais também são bioindicadores, ou seja, a presença deles indica que o ambiente está equilibrado ecologicamente. Isso porque eles são frágeis, e assim, qualquer mudança no ecossistema, a nível de temperatura, umidade e qualidade da água onde estão inseridos, pode provocar doenças, quase extinção ou extinção mesmo. Essa extinção encaminha assim a um enorme desequilíbrio na cadeia alimentar, pois estes são presas, por exemplo, de répteis e aves. Seu veneno é muito valioso para a medicina. Ele é vastamente utilizado na indústria para a fabricação de medicamentos que tratam o câncer e a hipertensão. Também produz analgésicos, colas cicatrizantes e até mesmo os soros e vacinas contra os efeitos de sua própria picada no organismo humano. Nos cosméticos, o veneno contém uma substância que paralisa a musculatura. Essa substância no creme bloqueia a contração da musculatura do rosto e diminui as rugas de expressão. Nome: lagartixa doméstica. Nome científico: Hemidactylus frenatus. As lagartixas se alimentam de várias espécies de invertebrados, como baratas, mosquitos, aranhas, formigas, cupins, mariposas, gafanhotos e grilos. Existem algumas que comem carne. Geralmente, quando vivem dentro de uma casa, ficam muito tempo paradas perto de uma fonte de luz. A lâmpada, como por exemplo, procurando ver uma possível presa. Quando encontram uma possível presa, as osgas costumam se aproximar bem lentamente dela, dando uma rápida mordida
para capturá-la. São capazes de se camuflar no ambiente que vivem, sendo essa característica adquirida através da mudança da coloração da pele. A camuflagem lhes serve tanto para se defender de predadores como para caçar. Sua reprodução ocorre o ano todo, sendo sempre produzido 2 ovos por ninhada. Sua classificação científica é a seguinte: reino, Animalia, filo, Chordata, classe, Reptilia, ordem, Squamata, subordem, Sauria, família, Geckonidae, subfamília, Geckonidae, gênero, Hemidactylus, espécie, H. frenatus. Agora iremos falar sobre o sapo cururu. Seu nome científico é Rhinella marina. Ele não se limita a caçar e pode comer plantas, restos orgânicos, ração para cães e resíduos domésticos, além da alimentação normal composta de pequenos vertebrados e invertebrados, sendo uma das poucas espécies onívoras de sapos. Os sapos cururus adultos possuem grandes glândulas atrás dos olhos e outras glândulas espalhadas pelas costas. Quando pressionadas, essas glândulas soltam um líquido branco e leitoso, com várias substâncias conhecidas como bufotoxinas, tóxicas para muitos animais. Há registro de vários relatos de morte de animais, incluindo humanos, depois de seu consumo. Tanto os ovos quanto os girinos são tóxicos. A bufotenina, um dos químicos excretados pelo sapo cururu, é classificada como uma droga de classe 1 pelas leis australianas. Acredita-se que os efeitos da bufotenina são similares aos de um envenenamento suave, por conta do efeito estimulante, que inclui leves alucinações que duram menos de 1 hora. Como o sapo cururu excreta a bufotenina em pouca quantidade, além de outras toxinas em maior quantidade, uma lambida do sapo poderia causar sérias enfermidades ou morte. Muitas espécies têm o sapo cururu como presa em sua distribuição geográfica nativa. Entre essas espécies estão o jacaré de papo amarelo, a serpente olho de gato anelada, peixes das famílias Anguillidae e Aplochilidae e algumas espécies de peixe-gato e de ibis. Os predadores não nativos incluem o lagarto monitor da água, entre tantos outros. Foram ainda relatados casos ocasionais de consumo de sapos cururus pelo pássaro australiano e pelo Podargus papuensis. Esses predadores ou possuem uma tolerância às toxinas do sapo ou adaptações de comportamento que lhes permitem evitar as áreas mais venenosas do sapo à medida que os caçam e os consomem. O ciclo de vida do sapo cururu é marcado pelo processo de metamorfose pelo qual a espécie passa, tal como acontece com a maioria dos anfíbios. Seu ciclo reprodutivo começa com a postura dos óvulos pela fêmea e pela fertilização destes pelo macho. Os machos do sapo cururu coacham para atrair a fêmea. Esse chamado é uma vibração larga e ruidosa, parecido com o som de um pequeno motor. Como todos os sapos verdadeiros, o macho abraça a fêmea pela cintura e ela então põe os ovos que o macho recobre com esperma. As fêmeas depositam de 4 a 36 mil ovos por ninhada. São reprodutores oportunistas, reproduzindo-se em qualquer local que tenha condições adequadas e em qualquer época do ano, não existindo uma estação de reprodução definida. Os ovos são postos em longos filamentos ao redor de plantas ou objetos submersos. São de cor preta, rodeados de muco transparente e gelatinoso, e de 4 a 5 milímetros de diâmetro. Os ovos eclodem de 10 a 16 dias após a postura, e deles nascem girinos que levaram 30 a 60 dias para se desenvolverem e sofrerem um processo de metamorfose até chegar à fase adulta. A classificação científica é a seguinte: reino, Animalia,
Filo, Chordata. Classe, Anfíbia. Ordem, Anura. Família, Bufonidae. Gênero, Rhinella. Espécie, R. marina. Réptil, Hemidactylus frenatus. Lagartixa doméstica. Nascem de ovos, crescem se alimentando principalmente de insetos, se intocando com calhas, telhas, porões, sótãos, etc. Se reproduzem durante o ano todo, pondo 2 ovos por ninhada. Vivem por 5 anos, podem morrer sendo caçados por cobras, gatos e aves. Anfíbio, Rhinella marina, sapo cururu. Nascem de ovos milimétricos, crescem em habitats úmidos, se alimentando de insetos, porém são onívoros. Se reproduzem o ano todo, pondo de 4 a 36 mil ovos por ninhada. Vivem de 10 a 15 anos na natureza, podendo ser mortos por cobras, gatos, ratos e outros predadores. Os anfíbios são desenvolvidos tanto na terra como na água, sendo a água o meio principal. Respiram por meio de brânquias, pela pele ou pela respiração pulmonar, e são ovíparos. Répteis têm um corpo revestido de escamas, são ovíparos também, e vivem tanto na água quanto na terra. São animais pecilotérmicos. Muitas coisas podem ocasionar na extinção de uma espécie, como, por exemplo, a destruição do habitat, com o desmatamento, o avanço das cidades e a urbanização, a poluição dos rios, a criação de animais predadores, como gatos, cães, que podem começar a caçar os répteis e anfíbios do bairro / região, as secas, que podem secar os mangues, lagos, etc., causando um colapso no habitat de répteis e anfíbios, a criação de estradas e rodovias, pois centenas de animais, não só répteis e anfíbios, são atropelados nas estradas e rodovias, além de atravessarem muitos diferentes habitats. O extermínio, por contratar detetizadores para acabar com esses animais, ou eles começarem a serem pisados e mortos por humanos, com vassouras, etc. Catástrofes geográficas, como terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis,